Aleluia. Aleluia. Você entendeu o que você cantou? Você entendeu de verdade o que você cantou? Glória a Deus. O deserto tem um fim. E no deserto o Senhor está fazendo o quê? Cuidando da gente, né, seu Geraldo? Que privilégio ver o seu Geraldo aqui, gente. Seu Geraldo passou, se deu um susto, seu Geraldo. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, aquilo ali é exemplo, isso aqui é um exemplo de que no deserto o Senhor está cuidando de nós. Seu Geraldo esses dias estava na UTI, gente. Seu Geraldo quebrou a clavícula, né, seu Geraldo? Seu Geraldo pegou Covid, mais o que, seu Geraldo? Quebrou a clavícula, mais o que, pulmão? Bateu a cabeça. Meu Deus, e o homem está de pé, gente. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Nós temos muito que glorificar o nome do Senhor, amém? Glória a Jesus. Hoje pela manhã, no meu devocional, eu me deparei com essa palavra e Simone pediu para eu fazer oferta agora. Eu falei, o que eu vou falar, Senhor? Eu não preparei nada. Mas o nosso coração, ele está sempre preparado quando é para o reino. Porque o tempo todo o Senhor está conosco. Há uma unção de paternidade. O Senhor está conosco em todo o tempo, amados. Em Josué capítulo 21, versículo 45, diz assim: nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo que ele tinha dito se realizou. E daí eu fiquei questionando o Senhor ali, falei, mas o que esse versículo tem a ver com a oferta, Pai? Como é que eu vou compartilhar isso? Da onde eu vou tirar? E o Senhor falou comigo assim, você lembra de Salmo 116, versículo 12, que diz assim, que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim? O que eu vou oferecer ao Senhor? E aqui, Deus, lá no início, Josué, depois que ele faz a distribuição da terra para o povo, e ele encerra todo o seu trabalho, a palavra vai dizer que de todas as boas promessas que Deus fez à casa de Israel, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu, seu Geraldo. Tudo vai se cumprir, Lília. Tudo vai se cumprir, de todas as boas promessas. E por que eu estou falando isso? Porque quando nós ofertamos, nós dizimamos, nós devolvemos o do Senhor. Aí a palavra, Salmo 116, que é essa referência para a gente contribuir com uma alegria, vai dizer assim, que darei eu ao Senhor. Sabe, o que eu vou fazer? O que eu vou oferecer ao Senhor? Pelos benefícios dEle para mim. O que eu vou devolver ao Senhor? Gente, na virada do ano, o seu Geraldo ofertou uma Bíblia, não foi, seu Geraldo? Para uma das pessoas que leu a Bíblia o ano todo. Isso não esqueci, viu, seu Geraldo? E essa irmã, ela é da minha supervisão. E ela falou que ela está tão apaixonada com a Bíblia. Sabe, ela está assim, crescendo na graça e no conhecimento. Esse irmão ofertou uma Bíblia na vida de uma mulher que leu a Bíblia o ano inteiro. Sabe, você pode hoje fazer algo diferente. Senhor, eu quero ofertar algo que eu nunca ofertei antes. Sabe, Deus, o Senhor é fiel, tão fiel na minha vida, que eu quero te dedicar aquilo que eu nunca te dediquei antes. Sabe, queridas, essa semana eu nem imaginava que eu estaria aqui hoje. Passei um mal com gripe, passando mal, muito mal, na cama. Quinta-feira passada eu estava prostrada na cama. E hoje eu estava lá deitada e eu falei, não, eu estou conseguindo sim. E eu vou levantar hoje em nome de Jesus. E eu vou levantar-me e irei à casa do Senhor. Hoje eu vim ofertar a minha vida ao Senhor. O meu tempo é prazeroso isso, queridos. Precisamos vir adorar o Senhor, ofertar ao Senhor com prazer.
com uma alegria, não apenas vim com aquele intuito, eu vou receber do Senhor, mas eu vou dar ao Senhor. Que eu te darei hoje ao Senhor? Que te darei, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito? Sabe, quando eu estava meditando nessa palavra hoje de Josué, eu fiquei encantada. Eu falei, meu Deus, como o Senhor é um Deus tão maravilhoso, de todas as boas promessas, de tudo que o Senhor havia prometido ao povo de Israel. Gente, a Bíblia ela é tão forte, ela diz assim, tudo se cumpriu. Diga tudo, tudo vai se cumprir, na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha saúde, em nome de Jesus, aleluia. Então eu quero te convidar agora, aleluia, aplauda o Senhor. O aplauso também é uma oferta ao Senhor. O aleluia é uma oferta ao Senhor. Sabe, então você vai sair do seu lugar. Norminha, mas eu não trouxe nada. Eu não vim preparado para isso. Queridos, faça um ato profético. Vem aqui e fala assim, Senhor, eu declaro que a minha vida pertence ao Senhor. Eu declaro que o meu ser é do Senhor. E a partir do momento que você se posicionar em Deus, tudo vai se cumprir na sua vida. Essa é a palavra em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas com a palavra vai se cumprir. Glória a Jesus. Pai, nós queremos declarar que só o Senhor é Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades em glória. O apóstolo Paulo, ele disse que é em glória. E este homem sabia exatamente do que ele estava dizendo. Oh, Jesus, obrigada demais por tua presença, que já é algo tão sobrenatural e maravilhoso neste lugar. Obrigada pela vida de cada um dos meus irmãos, por cada um de nós que viemos a este altar e ofertamos com uma alegria, porque nós temos que fazer tudo de todo o coração, assim como diz a tua palavra. E eu te louvo, Senhor. Eu abençoo a vida do administrador desta igreja. Eu abençoo, Senhor Jesus, que tudo seja administrado para o louvor da tua glória, para que o evangelho alcance mais vidas, para que a tua palavra chegue no lugar mais alto, mais longínquos. Em nome de Jesus nós queremos declarar nesta tarde, Senhor, que a bondade e a misericórdia do Senhor já está sobre nós, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Amém, aleluia. Pode se assentar, igreja. Vamos ouvir então o testemunho para o irmão Geraldo. Ele veio para testemunhar. Agora é tarde de testemunho, não é? Nós oramos por ele. Rogério, eu falei, ele prefere vir aqui.
Aham. A Rogéria veio até pedir oração, né? Enquanto ele estava internado, ela estava lá com o pai, aí correu aqui, participou do culto, correu para lá de novo, não foi, Rogéria? Aí. Boa tarde, a paz do Senhor seja convosco. Irmão, se eu for contar a minha história aqui, eu vou fazer o culto todo. Mas pelo menos umas 2 partes eu vou contar. Uma foi do tombo, porque pela altura que eu caí, não era para estar vivo hoje. Eu caí de cima de uma mesa, de cabeça e com o ombro. Fraturei o ombro e levantei. Do jeito que eu caí, levantei e até hoje. E não passei dor nenhuma em momento algum. Glória a Deus. E no quarto, no momento que estava no quarto, deitado, todo o tempo, sem problema nenhum, alegre, feliz, a minha filha começou a orar por mim. E naquilo que eu olhei para o teto, eu vi vários anjos rodando em volta e o leão no meio, Aleluia. olhando para mim. Aquilo para mim me deu uma força. Eu não sei como agradecer a esse Deus que é maravilhoso, que tem sido maravilhoso na minha vida. Amém. Tem mais coisas, mas se eu for contar, eu vou dar uma. E eu agradeço. E quero também agradecer pelas orações que os irmãos fizeram por mim. Isso me fortaleceu muito. Tá bom? Obrigado. Amém. Glória a Deus. Quantos anos, irmão Geraldo? Quantos anos? 79? 79 anos. Está aqui, servindo ao Senhor, firme e forte. Amém? Bom, vamos ouvir a palavra de Deus, mas as meninas vão se preparando, né? Louze primeiro. Antes disso, tem a Lília, que está com um pedido especial aqui sobre o pai, né? Que está enfermo. Vem cá, Lília, nós vamos orar por você. Vou pedir que as meninas venham aqui e vamos fazer um clamor. Ungir a vida da Lília, ela é uma representação dessa necessidade que ela está passando com o pai. Tem mais alguém que está passando por enfermidade na família? Algum familiar próximo? Quer representá-lo aqui? Pode vir aqui na frente, nós vamos orar sobre isso. Sobre cura. O nosso Deus continua curando, o nosso Deus continua dando força, o nosso Deus continua usando o tratamento médico. Amém? Porque tem milagres que acontecem instantaneamente. O Senhor operou vários milagres, falou, seja feito conforme a tua fé, vai, a tua fé te salvou, seja curado, veja, enxergue, ressuscita. Era na hora, era instantâneo. Mas com Timóteo foi um tratamento. E assim como o rei Ezequias também, o rei Ezequias, ele poderia ter voltado para casa já curado, mas o profeta Natan voltou e falou, Ezequias, coloca um emplasto de figo nessa sua úlcera e você será curado. Ele precisou passar pelo tratamento. Então, os caminhos do Senhor, os planos do Senhor, só Ele conhece. Mas nós conhecemos o nosso Deus. Ele tem cuidado de nós. Amém? Então, eu queria que as meninas, cada uma ficasse, como já que tem 3, né? Cada uma com uma aqui para orar. A igreja pode se colocar em pé? Você que tem bênção na sua mão, que já recebeu cura do Senhor, que já recebeu milagre, estenda sua mão para cá. E vamos unir a nossa fé neste momento e pedir que o Senhor intervenha nessas causas. Pai, nós estamos aqui na tua presença, Pai. Nós cremos no teu poder, Pai. Nós cremos no que a tua palavra diz em Isaías 53, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nós queremos colocar diante do Senhor o pai da Lília. O Senhor sabe a necessidade deste homem, a situação em que ele se encontra, o corpo físico dele, como ele está. E nós cremos na tua onipresença, Senhor. Nós cremos que o Senhor está aqui, que o Senhor está lá, aonde ele está neste momento,
Minas Gerais, eu te peço, alcança este homem lá onde ele está agora. Coloca a tua mão poderosa na vida dele, Pai. Alinha todas as coisas de acordo com o teu propósito. Nós cremos que tu és o Deus de já, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que faz milagres, mas tu és também o Deus que dá sabedoria aos homens, a medicina, e o teu cuidado, Senhor, é o que sobressai, seja no milagre ou seja no tratamento. Nós confiamos em Ti. Quero te pedir também graça sobre a vida da Lilian, Pai. Que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor anime a sua fé, que o Senhor dê graça sobre medidas, sem medida sobre essa mulher, Pai, para que ela flua lá, não o desespero, não a desesperança, mas para que ela possa levar a fé em Cristo lá naquele lugar, aonde ela for cuidar do seu Pai, que ela possa levar a esperança do Deus Todo-Poderoso, que ela não olhe para o problema, mas que ela olhe para Deus, que é maior do que o problema, e que ela seja alicerçada na rocha eterna que é Cristo, e veja o Senhor cuidando dos detalhes. Nós queremos ouvir, Senhor, o testemunho da Lília, quando ela voltar, ela contando, assim como o irmão Geraldo que veio aqui, contou os teus milagres, o teu cuidado sobre a vida dele, que a Lília possa vivenciar o teu cuidado, vivenciar o teu milagre ali onde ela vai cuidar do Pai. Pai, eu te peço, realiza o teu milagre. Olha também para Maria, o Senhor sabe qual é o familiar, qual é o ente dela que precisa de uma intervenção, de um milagre. O Senhor conhece também a necessidade da tua serva. Pai, vai de encontro a esses familiares e essas pessoas, Pai. E eu te peço que o Senhor nos dê graça para transbordarmos para essas pessoas o favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Lilian, segura aqui um pouquinho, Lilian. Você orou pelo pai dela. Amém? Simone, ora pela Lilian agora. Pelo coração dela, pela estrutura física dela, emocional dela. Vamos orar por ela também. Pai, neste momento nós pedimos a Tua graça sobre a sua filha. Nós sabemos que processos assim, Pai, a família também é afetada. A família também é impactada, mas eu te peço agora, Senhor, graça, força, sabedoria emocional, física, espiritual. Reveste ela, Espírito Santo, para que ela se surpreenda com o que o Senhor mostrará da versão dela cheio da Tua presença. Ela vai se surpreender como o Senhor estará agindo, Senhor, através dela, na alma dela, nas emoções dela, na força física dela, naquilo que ela tomará de decisão, Pai. Será o Teu Espírito enchendo a vida da Tua filha, Pai. Assim, Pai, nós oramos e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas, mistura com glória a Deus, mistura com aleluia. Fica melhor ainda. Joãozinho, coloca lá aquela imagem que você estava colocando até agora há pouco. Aproveitar já que estamos falando. Joãozinho está ali? Tá, né? Queridos, está aqui hoje, nós estamos no intervalo de campanha, dia de mais testemunhos, mais louvor. Tem algumas pessoas aqui que vocês veem sempre aqui, hoje dão aquela palavra mais da casa, aquela palavra que nem sempre vocês verem, elas estão sempre orando por vocês, e hoje elas são desafiadas a dar uma palavra. Aí na próxima intervalo, você já sabe que intervalo é assim, aquele momento mais da casa, essa presença maravilhosa do Espírito Santo. Vocês estão sentindo? Tem uma coisa especial aqui no ar hoje. Deus está fazendo coisas especiais aqui nessa tarde. E na semana que vem, começa nova campanha, a campanha que temos feito no mês de abril, e esse ano Deus deu um plus a nós. Nós não teremos 4 semanas, teremos 5 semanas no mês de abril. Então, nesse mês de abril, são 5 elos da campanha Quebrando Grilhões. Queridos, nós estamos aqui nesta terra, mas nós já somos salvos em Cristo Jesus. Amém ou não amém?
No entanto, no processo de salvação, Deus vai nos libertando, nos curando, nos transformando de glória em glória, até que a gente chegue à estatura de varão perfeito, à estatura máxima. Mas isso é um processo que certamente vai acontecer quando Ele voltar e nos buscar. E então aquilo que é corruptível se revestirá do incorruptível e nós seremos transformados. Enquanto isso, aqui nessa terra, sempre tem alguma área que a gente precisa ver a mão de Deus entrando, destruindo tudo aquilo que está amarrando, tudo aquilo que está atrapalhando e prosseguir crescendo cada vez mais em Cristo. Isso não se trata especialmente de salvação. Salvação nós recebemos em Cristo. Isso se trata das outras bênçãos que o Senhor tem derramado e está para derramar em nossa vida. Você sabia que tem muita coisa que às vezes está travado na nossa história porque a gente não entrou ainda naquele campo de batalha? Então esse é o mês que a gente convida para jejuar mais, para consagrar mais, para orar mais, sabe, mergulhar mais na presença de Deus, fazer votos e assim por diante. Então se sinta a partir de hoje, nós começamos a partir desta quinta-feira, já começamos a nos preparar para a próxima quinta-feira e a cada semana nós queremos intensificar esse tempo com Deus. Então esta é a campanha que eu te convido para romper áreas na sua vida. Se havia alguma coisa travada, em nome de Jesus, esse é o mês de destravar. É de abrir a porta de Deus e você passar e o nome dele ser glorificado. Então a partir da semana que vem, venha e não esqueça de convidar alguém. Convide alguém. Você sabe que tem alguém que, olha, está precisando de uma virada de Deus, está precisando de um milagre de Deus, está precisando de um toque de Deus. Convide essa pessoa e em nome de Jesus, Deus vai usar os seus lábios, mas o Espírito Santo vai trazer essa pessoa. Você vai se surpreender. Quem sabe é alguém que você já está convidando há muito tempo. E essa pessoa diz, não, sempre inventa uma desculpa, sempre não dá, sempre aconteceu alguma coisa. Você vai se surpreender na próxima quinta. Se prepare, você vai se surpreender na próxima quinta. Ela vai dizer, eu vou com você hoje. E o Espírito Santo fará aquilo que é o papel dele. Ele é maravilhoso em operar a sua boa vontade. Amém? Quinta-feira que vem começa a campanha Quebrando Grilhões. Já te desafio você nessa semana começar jejuando para essa campanha. Tire dias de jejum, tire momentos de oração, busque a Deus nas madrugadas, faça propósitos, comece desde já. A partir de sexta-feira, amanhã, você já começa já um tempo de consagração com o Senhor. Lousimar, é você, né? Lousimar, vocês prestem atenção que ela tem a unção do treme-treme. É que à medida que ela vai falando, ela vai derramando as bênçãos. Daí você vai recebendo assim, você vai recebendo. Pai, eis aqui a tua filha, Senhor, continua usando a vida dela, ela é bênção, Senhor. E o Senhor tem usado ela, Pai. Continua, Pai, dando a ela autoridade, dando a ela mais de Ti, Senhor, mais dos dons espirituais. Continua derramando sobre ela do Teu Espírito, reveste ela de autoridade, reveste ela de poder, de ousadia, Senhor. E tudo aquilo que intenta, Senhor, com qualquer tipo de medo, qualquer tipo, Senhor, de insegurança, nós repreendemos e agora, Pai, pedimos mais da ousadia do Teu Espírito, em nome de Jesus. Graças e paz, irmãos. Ele falou que eu sou uma benção. Ó. Quando falaram que eu tinha que falar hoje, eu falei assim, não, mas eu já sou uma benção, né? A campanha era sobre benção, eu já sou uma benção na vida do Senhor. Glória a Deus, nós somos uma benção. É que às vezes nós não percebemos o quanto nós somos abençoados por Deus. A gente passa sem perceber, né? Em 1996, era 24 de abril de 96, Deus levantou uma pessoa que fazia muito. Eu tinha estudado com ela na adolescência. E eu encontrei com ela por um acaso dentro do ônibus, e ela chegou perto de mim e falou, vínhamos conversando, o que você está fazendo? Estou trabalhando, aquela coisa de jovem, né, contando o que aconteceu, casei, tive filho e tal. E eu estava no período de maior angústia da minha vida. Ela não sabia, porque a gente estava contando as nossas novidades. Então,
Aí ela, no meio do caminho, ela virou para mim e falou assim, eu não sei por que Deus me incomoda muito para me te dizer uma palavra. Mas Deus sabia por quê, porque meu coração estava espedaçado. E ela levantou, abriu a Bíblia, foi palavra de Deus, Bíblia. Ela pegou a Bíblia, ela trabalhava na secretaria da primeira igreja batista de Vitória. Ela morava em Serra Dourada, nunca mais a vi, nem nunca mais tive notícia. E ela abriu a Bíblia e leu para mim. Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ela falou isso e não sabia o que eu estava passando, irmãos. Que era um dos momentos mais difíceis. No dia seguinte, eu ia para uma audiência de separação. Eu tinha ganhado um filho, estava de 8 meses, que é o meu Luiz, tinha 8 meses, e uma filha de 5. Então, vocês imaginam uma mulher de 33 anos, que estava casada, casamento levando, tudo numa boa, de repente, ela é surpreendida com um pedido de divórcio. O marido sai, passa pela dor, né? E não foi à toa que Deus me colocou eu para passar essa dor, porque depois disso eu já conversei com tanta gente que está nesse momento de dor. E eu falo, segura na mão, não temas, que o Senhor é teu Deus, Ele está seguro na tua mão. Eu passo esse versículo passou para mim, isso é o meu dilema, é tudo, né? Aí eu pergunto, você ficou, depois você já foi para a igreja? Não, irmãos, eu ainda temei, eu ainda fiquei perambulando ainda, lutando contra a verdade do Senhor e o recado que o Senhor tinha tirado do fundo do coração para me dizer. Aí, quando veio essa campanha, a gente volta e fica meditando, né? Meditando, vem as coisas na mente da gente. Aí, quando o pastor falou, é a próxima campanha, eu falei, Deus dá bênçãos, não temas, eu te abençoarei. Eu falo, tem um testemunho, que como que Deus me abençoou, irmãos. Hoje eu olho para trás e hoje de manhã eu ainda estava para formar o que eu ia falar, como que eu ia chegar até aqui. Ó, você viu que eu estou tremendo até pouquinho agora. O Senhor tem me fortalecido, me sustentado. Aí eu sentei para estudar a palavra, e nisso a minha filha estava dando bom dia à minha filha, e a semana passada ela falou assim para mim, mãe, tem 3 anos, não me aconteceu nada até agora, mas eu vou te avisar, eu caí, machuquei meu pé. Aí eu falei assim, doeu muito, a senhora sabe que para mim chorar e procurar um médico é porque a coisa estava feia. E realmente ela torceu o pé, não quebrou, só torceu, foi para o pronto-socorro, colocou uma tala, e ela dá aula. E ela, às vezes, aqui no Brasil, a gente reclama, porque pega o Transcol, desembarca, sobe, e ela sai de uma cidadezinha, tipo Serra, vai até o centro de Vitória, ela pega um trem, sobe escada para pegar o trem, desce do trem, desce escada para pegar o metrô, sobe escada para subir até na rua, tudo escada. E como que ela vai fazer com esse pé torcido, frio? Ela falou, vocês imaginam como está frio aqui, mãe? Aí eu falei assim, eu só fiquei quietinha, né? O que eu posso fazer? Aí ela, hoje de manhã, quando eu estava perguntando a ela, e aí, melhorou do pé? Aí ela falou assim, Deus cuida, mãe, Deus é tão bom comigo, que essa semana meus alunos eles estão fazendo estágio, então eu estou ficando pouco na sala de aula. Então, aí eu vi nessa palavra, quando a palavra diz assim, eu sou o Deus de Abraão, em Gênesis 26, 24, né? Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, seu servo. Gente, Deus abençoa a nossa descendência. Em saber que Deus está cuidando, Ele está lá abençoando a minha filha, abençoa ela com menos horas de trabalho, porque ela está com o pé machucado.
E eu, aqui temendo, né, sobe escada, desce escada, ela falou, eu fui bem menos hoje na escola. Então, quer dizer, nós, às vezes, nós não vemos as bênçãos que Deus derrama sobre a vida da gente e na vida dos nossos filhos. A gente fica só a reclamar e a se preocupar com o que nós vamos fazer o amanhã. Já que ele diz que não se preocupeis, que não se ansieis por coisa alguma. Se os pássaros do céu comem, voam, dormem e descem, e quem? E vocês? Ele diz assim, eu sou o Deus de Abraão. Quando ele fala, eu sou o Deus de Abraão, lá em Moisés, ele também diz, eu sou o grande eu sou. Quando ele fala, eu sou, gente, ele é o Deus, ele fala, eu sou supremo, eu sou eterno, eu sou imutável. Assim como ele abençoou Isaac lá, que era descendente de Abraão, ele abençoa nós, que nós também recebemos essa bênção. Isso é uma promessa que Deus nos deu. E ele é imutável. A bênção dele não vai mudar, vai passar geração por geração, ela vai continuar abençoando. Nós é que temos que parar e olhar o grande eu sou. O Deus supremo soberano, o que está sobre tudo que está aqui sobre debaixo do céu e da terra, move por causa dele. E o nosso coração tem que se abrir para perceber a grandeza do nosso Deus. Nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus supremo, eterno, por nós. Quantas vezes nós, porque nós abatemos por tão pouca coisa, esquecemos da superioridade do Deus, do amor que Deus tem por nós. Vendo ele falar, aos 79 anos, caiu de cima de uma mesa. E está aqui. O que traz ele até aqui? O amor de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, cuidando dele. Porque o nosso tempo aqui é contado, mas é contado pelo Deus eterno, pelo soberano, pelo Deus imutável. Ele não mudou e nem vai mudar. Não é por causa das nossas dores, das nossas pequenez que vai mudar. Ele vai continuar. Agora, vocês imaginam há um tempo atrás, quanta dor eu passei, quanto desespero. Perdi pai, perdi mãe, perdi irmão. Esse filho meu, 2 acidentes de moto que você chega, e todas as vezes que eu precisava de alguém orar por mim, eu estava sozinha. E Deus falava comigo, minha filha, aí vem aqui, eu estou te cuidando de você. Eu cuido de você. Não temas, isso vem à minha mente. Aí eu boto meu joelho no chão e oro. Porque muitas vezes nós recorremos, irmão, ora por mim. Fulano, ora por mim. Nós mesmos não oramos. Então, quando a dor vem, coloca o seu joelho no chão. Fala com o seu Deus, porque Ele quer te ouvir. Ele não é o meu Deus, Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus eterno. Ele é que cuida de nós. Então, temos que colocar total confiança no Deus. Né? Eu sou contigo. Antes ele diz assim, não temas. Esse não temas não é ter medo. É ter medo, não é ter medo diante da situação de doença, de uma queda, de um acidente, do momento difícil, um momento de dor. Não é ter medo, mas é crer que Ele está contigo. É crer. É diante dessa situação difícil, dessas coisas assustadoras que nos ataca todo dia, que vem contra nós, é que nós temos que crer e renovar nossa fé em Jesus Cristo, o Salvador. Porque o grande eu sou, Eu acho interessante que quando a gente vai se apresentar, a gente fala assim, eu sou Maria Lousimar. Antes da gente, a gente já bota o grande eu sou. Porque toda vez que você vai se apresentar, você fala, eu sou Simone, eu sou Cláudio Miro. A gente lembrar que esse eu sou é o grande eu sou. O grande eu sou está diante de mim.
está diante do meu nome, está diante de tudo. Então, nós temos que prosseguir. Está difícil, irmãos? Está difícil. O mundo está levando para o difícil. Mas não vamos esquecer que o nosso Deus está conosco. Não te assombres, não te assuste, porque Ele está conosco. Ele deu o seu único filho para morrer por nós, por amor a nós. Olha que amor. Esses dias tem me tocado muito imaginar o Jesus na cruz. Eu não sou muito assim desses rompantes, não, mas de umas semana para cá, toda hora que fala na cruz, me vem uma dor profunda no coração. Mas não é uma dor de tristeza, é uma dor de saber que eu tenho, que alguém morreu por mim por amor. Ele se deu na cruz e ele era um Deus. Ele poderia ter dito não para o Pai, mas ele morreu por nós. Irmãos, nós temos que renovar a nossa fé todo dia. Buscar em Cristo, buscar em oração, não é ficar, às vezes, só crendo na oração do irmão, na oração do pastor, é colocar o joelho no chão e orar e falar com ele. É estar lavando o prato e estar falando com Deus, Senhor, eu estou aqui. Senhor, olha lá o meu filho, a minha filha. Porque o Senhor também cuida deles, porque eles são, eu falo, o Senhor pegou os 2 melhores dele, pegou e mandou para mim cuidar. Né? Mas tem aqueles rebeldezinhos. Mas é porque quem tem um rebelde é porque tem estrutura para sustentar. Porque o grande eu sou sustenta você no rebelde. Ele sustenta na dificuldade. É ele que sustenta e nós temos que crer. É crer. Crês em mim que verás. É só crer. É a nossa fé, tem que orar e pedir, aumente a minha fé, Senhor. Se a fé está fraca, pede Ele para aumentar a fé. Que o Espírito Santo de Deus venha iluminando, aumentando a fé, dando sabedoria, dando entendimento, porque a sabedoria é de Deus. A gente não busca sabedoria em faculdade, em livros. Tem gente que fica disputando leitura de livro, que eu vou estudar, mas nunca pediu sabedoria aos céus. A sabedoria vem de Deus, é dele, é dele. Né? Salomão pediu simplesmente sabedoria, sábio. Ele foi um grande sábio, né? Porque ele pediu sabedoria. E nós precisamos todo dia, Senhor, dai-me sabedoria. Senhor, dai-me sabedoria. Aumente a minha fé. Quando eu comecei na caminhada, gente, eu era fraca. Eu pedi a Deus que aumentasse a minha fé e me desse bastante sabedoria. Porque vontade de desistir eu tive muitas vezes. Ataque do inimigo ele sempre vem. Agora eu falo com ele, pode sair, porque eu não dou confiança a você. Porque a minha vitória já está garantida. Eu creio que o Deus que me sustentou até agora vai continuar me sustentando. Não é qualquer ataque, qualquer seta do inimigo, pode passar direto, meu caro, pode ir embora, porque eu não vou te dar confiança. Porque o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, está conosco. Amém? Eu vi. A unção está maior e o treme-treme está menor. Amém? Glória a Deus. Fatinha, vem, amada. Venha compartilhar o que Deus colocou no seu coração. Amém? A Lose falou, né, de lavando a louça, você está sentindo a presença de Deus. Essa semana foi assim, acho que foi ontem, ou antes de ontem. Estava lá lavando a minha louça, de repente a graça me invadiu, comecei a falar em mistério com Deus, o Senhor começou a ministrar no meu coração. Fui para o quarto, ajoelhei, começou a vir nome de mulheres na minha mente, eu comecei a interceder por uma, pela outra, pela outra, pela outra. Maravilhoso, né? Deixa Deus te usar, amada. Pai, estamos aqui agora com a Fatinha, o teu vaso, o teu instrumento, aquela que o Senhor tem falado tantos segredos que ela tem compartilhado conosco. Usa ela mais uma vez. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. A Lose treme, né? Eu fico tremendo por dentro. Graça e paz para todos, né? Essa semana eu fiquei, ai, Jesus, o que eu vou falar? Meu Deus, eu tenho que chamar mais pessoas. Gente, vocês têm que dar testemunho aqui. Ai, eu quero começar falando, a última vez eu falei sobre
o poder da oração, quando a gente ora, né, e Deus responde, né? Às vezes tem oração que Deus demora, mas tem oração como a oração do aflito, que não é uma oração, um clamor, né? Quando a gente clama a Deus, Ele responde. Aí tudo bem, Deus abençoou e tal. Aí quando foi um dia, eu marquei um exame do meu filho e levantei de manhã e tal, fiquei lá deitada no sofá, esperando dar o horário. Né? Gente, eu tenho que contar, porque tem coisas que a gente faz errado, a gente tem que contar também, né, pastor? Aí eu cheguei, fiquei lá e deu o horário, eu peguei e saí, vamos, fui, né, de boa. Gente, eu esqueci tudo. Só voltei e esqueci tudo, os documentos, pedido, e o comprovante do pagamento do exame, né? Aí cheguei lá e falei com o atendente, quando eu paguei, né, fiz o pedido que o médico deu. Aí eu falei com ele que a moça falou quando eu viesse para o exame que eu passasse aqui. Ele fez pedido, falei, veio no computador, deve estar tudo aí. Ele falou, não posso te atender, eu não vou te atender. Eu falei, não, mas você tem que me atender. Porque ela, mas a senhora só não trouxe nada. Aí Jesus falou assim, você me convidou? Aí eu falei assim, Jesus, eu não convidei o senhor, mas já que o senhor está aqui, o senhor me ajuda. O senhor me ajuda, por favor. Aí ali eu tive que ficar discutindo, né, pedindo atendente, assim, bem suave, bem mansa. Moço, por favor, me ajuda, eu não posso perder esse exame, meu filho tem consulta amanhã para mostrar. Ele, não posso fazer nada para a senhora. Eu falei, moço, pelo amor de Deus. Ele, quanto tempo você leva? Onde você mora? Eu falei, eu não sei. Ele falou, não sei onde é. Ele falou assim, quanto tempo você leva para ela? Eu falei, não sei, né, moço, eu tenho que ir lá e voltar, né, aí eu vou saber quanto tempo. Aí ele falou, não posso fazer nada pela senhora. Aí ele falou assim, se você me dá um tempo, eu vou conversar com a médica que vai fazer o exame. Aí eu falei, meia hora. Ele falou, tá bom, então. Aí ele já falou, você já me deu alguma coisa, né? Eu falei, Jesus, obrigado, Senhor. Eu falei, nunca mais eu faço isso. E aí ele deu tudo certo. E no outro dia eu já saí de casa orando e falei, Jesus, embora comigo, Senhor, não posso sair daqui sem o Senhor. E aprendi, né, a lição. Que às vezes a gente se distrai, né, com as coisas e independente foi um exame que deu para ir buscar tudo, né, mas pode ser situações piores, né, e dificuldade, que a gente tem que sair de casa debaixo da cobertura do Senhor. Não só sair, mas estar dentro de casa também, né? Quando a gente acorda, agradecer a Deus. E, às vezes, a gente, né, se distrai com coisas banais. Eu simplesmente acordei, só lembrei que tinha que fazer o exame, mas não lembrei de convidar Jesus. Agora eu falei, Jesus, vamos comigo, que não dá para andar sozinha, não. Sem o Senhor, não vou. Então, eu aprendi. Então, eu queria, né, compartilhar esse momento. E eu não podia brigar com o atendente que Jesus estava ali, né? Como é que eu ia fazer vergonha com o nome de Jesus, né? Eu não podia, né? Além de eu estar errada, eu não podia, né? Aí eu falei, Jesus, obrigada. Eu falei, diante do Senhor, como é que eu vou fazer? Só me resta o Senhor me ajudar. Mas a palavra, eu tenho um pouco de dificuldade para ler, né? Mas eu vou ler. Que Jesus me deu foi Isaías 45. Fala sobre portas abertas, né? O que Deus tem feito muito na minha vida. Então, vou compartilhar um pouquinho com vocês. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão direita, para eu sou difícil, gente. Abranger as nações antes da sua face e para descigir os lombos dos reis e para abrir diante dele portas que não se fecharão. E eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então, a palavra de Deus é clara, né? Então, a gente tem que convidar Jesus, né? Porque é Ele que faz tudo. Aqui já está, né? Tudo explicadinho. Não precisa explicar, porque eu não sei não. E as portas que Deus abre,
Deus vai sempre na nossa frente. Por isso que a gente tem que convidar Jesus, para quando a gente sair, para tudo que a gente for fazer, os nossos trabalhos do dia a dia, né, para que Ele venha abrir, porque Ele venha quebrar, né, as portas de bronze, que às vezes, né, tem portas que não se abrem, que é impedimento até mesmo do inimigo, ou para a honra e glória do Senhor, né, para que o Senhor seja glorificado. Esse ano em janeiro, 2 portas se fechou para mim e eu fiquei muito triste. Aí eu ficava, Senhor, eu tive uma queda, né, financeira grande, porque, né, essas 2 portas fechou. Mas, na verdade, era necessário, porque eu estava muito cansada. Eu estava muito cansada, assim, fadigada mesmo. Aí, depois eu falei, Jesus, obrigado. Por essas, às vezes, portas que se fecham são bênçãos nas nossas vidas. Que era necessário, que eu estava muito mesmo, assim. Eu estava chegando em casa exausta, diante do trabalho, muito fadigada. Então, essas portas se fechou, mas, assim, eu falava com Deus, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Porque quando ela se fecha, você não entende, né? Que, assim, está tudo bem, não tem por que se fechar, mas mediante o meu cansaço e também, né, para a honra e glória do Senhor. Aí eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Aí eu olhava os meus extratos, eu estou sendo fiel. Não estou, né, devendo, não estou roubando ao Senhor, estou sendo fiel. Então, a palavra do Senhor fala, provai-me nisso, se eu não abrir a janela do céu e não derramar bênçãos sem medidas, né? Então, bênçãos sem medida, Deus não mede para nos abençoar. Então, quando a gente confia no Senhor, às vezes, né, a gente passa por situação que a gente pensa que não vai se resolver, né, que não tem solução. Eu estou passando por certas situações que eu falei assim, Deus, essa semana mesmo eu falei, Deus, eu não tenho condições, já está nas suas mãos. Não tem, já foge do meu alcance, né? Aquilo que teve no meu alcance eu fiz. Mas Deus está fazendo, Deus está trabalhando, eu estou vendo a mão de Deus trabalhando. Então, gente, mediante, assim, que eu estava falando com Deus, eu estava todo dia, né? Depois eu falei, vou descansar no Senhor. Porque não adianta, né? Eu já orei, já pedi a Deus, eu confio no Senhor, e eu tenho certeza que portas vão se abrir, melhores do que, né, aquelas 2 que se fechou. Aí, nesse mediante esse mês agora, a minha filha falou, mãe, eu estou muito cansada. O meu trabalho está muito cansativo, eu vou tentar um estágio na minha faculdade, onde eu vou trabalhar, eu não preciso pagar a faculdade e vou ficar mais, né? Vai me dar mais um refrigériozinho, né? Porque eu estou ficando muito difícil, porque ela trabalha atendendo e é muito difícil. Aí eu falei, filha, e aquele outro contrato? Falei, mãe, eu não vou falar nada. Aí eu falei com ela, se for da vontade do Senhor, essa porta vai se abrir. Aí, quando foi o mês passado, ela mandou mensagem, mãe, a senhora não acredita. A senhora não vai acreditar. Eu falei, se você me falar, né, eu vou acreditar, né, que Deus faz. Mãe, aquele contrato, o meu chefe me chamou e perguntou se eu queria. Eu aceitei. Vou trabalhar no sábado, mas os benefícios é bem maior, né? Só aumentou 1 hora cada dia e os benefícios são maiores, né? Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. E então Deus tem aberto portas, né? O meu filho, ele era quase assim, não tinha como, né? Porta se abrir, ele também está trabalhando. A minha outra filha também está trabalhando, para a honra e glória do Senhor. Lá em casa todo mundo está trabalhando, gente, graças a Deus. As portas se abriram. Então, às vezes a gente pensa, né, que as portas estão tudo fechadas, por que fechou? Aí, sobre os meus trabalhos, agora eu abri outra porta para mim, que cobre os 2 que eu perdi, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu falei que Deus abre, né? A gente fica naquela angústia, né? Ansiedade, mas Deus faz tudo de acordo com as nossas necessidades. Deus sabe o que faz, Deus sabe quando Ele fecha aquela porta, que é necessário, tem porta que é necessário Deus fechar, para que outras maiores abrem na nossa vida. É isso que Deus faz, né? Às vezes a gente não entende os planos de Deus, os projetos de Deus na nossa vida, e Ele quer coisas maiores para nós. Então, Deus faz isso, Ele nos surpreende, né?
né, como, né, surpreendeu, né, o seu pai está aqui, né, dando testemunho, vendo o que Deus faz. Não há idade, não há tempo, né, para que Deus possa nos abençoar, nos mostrar que Ele é conosco, né, que porta se abre, Deus cura, Deus transforma, Deus protege, né, põe a sua mão, mesmo que passamos por aquela dor, aquela dificuldade, Deus é conosco o tempo todo. Em momento algum Ele nos desampara. É a gente que acha que Ele não está com a gente. E é isso, sobre o que Deus faz, as portas que Ele abre, que ninguém fecha. E aquele fecha é porque é necessário ser fechada. E a gente fica assim, né? Por quê? Né? A gente não sabe esperar o tempo de Deus. Nós quer saber, nós quer a resposta. Tem resposta que é agora, mas tem resposta que Deus vai dar daqui a um mês, a um ano, né? Tem coisa, e o mais gostoso assim é Deus falar: eu abri essa porta. Eu fechei essa porta. É a gente ser sensível à voz de Deus e esperar também, né? Deus responder para a gente, que a gente só quer chegar diante de Deus e pedir, e esquece, né? De parar, de ouvir o que Deus quer fazer, né? Então, Deus é assim. A palavra dele que eu sempre lembro, Simone, né, enquanto você trabalha, Ele vai cuidando de nós, da nossa família, não é isso? Enquanto a gente está fazendo a obra do Senhor, por mais que a gente pense que não está fazendo nada, mas é importante nós fazer a obra do Senhor. A gente atender o chamado do Senhor. Esses dias eu faço parte do Ministério Infantil, eu cheguei para a Andy e falei: não vou mais. Mudou minha sala, essa sala me deixa oprimida. Gente, eu estou tão feliz na sala agora. A Andy falou: você não vai sair, você vai ficar aqui. Eu falei: mas eu não quero, essa sala não tem janela. Ela: não, eu vou desenhar uma janela aqui, vai ficar bem alegre. Mas só que a sala está tão animada, está cheia de bebê. E Deus tem abençoado. Eu falei a semana passada, falei: gente, eu queria sair, porque essa sala estava muito ruim, eu não estava gostando. Mas só que Deus me deu uma alegria de estar ali fazendo a obra do Senhor, né? Deus dá aquela alegria que só Ele pode dar. A alegria dentro da gente, não é, Lose? A gente fica lá, toda feliz com aqueles bebezinhos, glória a Deus, e Deus tem trabalhado na nossa vida. E quando a gente faz para Deus, a recompensa é grande. E Deus tem abençoado a minha casa, eu glorifico muito a Deus por isso. E é sobre isso, sobre portas abertas, o que Deus faz, né, o que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, eu glorifico o Senhor. Mas tem lutas aí, mas não tem jeito, né, gente? Não tem como, não vence. Como é que você vai falar que venceu sem entrar na guerra, né? Então, Deus é isso, sobre isso, convidar Jesus para estar na nossa vida, sobre as nossas lutas. Às vezes, né, como a gente orou, que tem parente enfermo, sobre pessoas que querem exames que não têm resposta, mas essa semana eu profetizo que Deus vai dar resposta, Deus há de curar, há de tirar pessoas de hospitais, porque o nosso Deus, Ele é ilimitado, o nosso Deus não tem limite para Ele. Ele fala que não tem nada impossível, há alguma coisa que Ele não possa fazer. O nosso Deus não tem limite, Ele é o Deus do impossível. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer na sua vida, né? Então, Ele sempre está fazendo isso, Ele prova isso para a gente, que aquilo que a gente não pode, às vezes a sua mão não alcança, mas a mão do Senhor já alcançou, a sua bênção já está determinada pelo Senhor. Quando Daniel pensou, ele nem tinha começado a orar, Deus já mandou a resposta dizendo, quando ele pensou, né, em orar, o Senhor já tinha mandado a resposta. Mas as respostas, às vezes, tem luta, tem guerra, né? Sobre o príncipe da Pérsia, né? Que lutava para que o anjo não conseguisse entregar. Mas quando você pensou em orar, Deus já liberou a sua bênção. Deus já está liberada a sua bênção. Toma posse. Não aceita que o inimigo venha tirar a sua bênção, venha tirar a sua tranquilidade, venha tirar a sua cura, a sua saúde, sua paz. Não permita isso, porque Deus já liberou uma bênção para a sua vida, aquilo que você está pedindo, que você já determinou no seu coração, a resposta já veio do céu, em nome de Jesus. E é sobre isso. Amém? Glória a Deus. Ora por mim. Agora é você, né? Sou eu, ora por mim.
Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está a sua serva, Simone, a quem o Senhor conhece pelo nome. O Senhor abençoa a tua serva. Meu Deus, a palavra que ela já está no coração, que o Senhor colocou no coração dela, que ela venha falar aos nossos corações, que seja como uma flecha, que venha atingir o alvo, que é os nossos corações, e aquilo que as pessoas vêm pedir no dia de hoje, que haja resposta do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Abençoa a tua serva, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 49. Vamos ler do verso 14 ao 16. Isaías de novo. Isaías 49, verso 14 ao 16. Nada combinado, mas vocês vão ver que o Senhor está falando. Amém? Do 14 ao 16, nós vamos ler então. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Tem alguém aqui pensando isso? 15. Acaso pode uma mulher, esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Amém? Então, essa passagem bíblica, ela é quando o povo estava cativo na Babilônia. E eu não sei se já aconteceu com você, de você achar que Deus esqueceu de você. Ou se você está passando por isso, de repente, pensando, Deus esqueceu. Ou Deus não esqueceu de mim, mas esqueceu aquela promessa lá de trás. Já aconteceu contigo de você ir na cozinha e pensar, o que eu vim fazer aqui? Comigo já, algumas vezes. O que eu vim fazer aqui? Abrir a geladeira e falar, o que eu queria mesmo? Porque nós somos humanos. Isso acontece com a nossa mente, né? Mas com Deus não acontece. Ou esquecer de algum compromisso. Amados, eu conto com vergonha. Muita vergonha, eu fico constrangida toda vez que eu lembro disso. Eu esqueci do casamento da filha de um amigão do Cláudio. Era um baita do amigo dele, eu também os conhecia, tinha em grande apreço. E aí o Cláudio falou, tal dia é o casamento de fulaninha. Agenda aí. Ele sempre fala isso, né? E eu coloco na agenda. E esse eu esqueci. Eu lembro que a gente estava lá em Jardim Camburi, fomos tomar um açaí, lá em Jardim Camburi, e eu abro o stories do Instagram, a menina casando. Eu falei, meu Deus, era hoje o casamento dela. Jesus amado. E depois, para se desculpar com a família, que chato, né? A gente sabe que casamento é caro e que as pessoas são convidadas assim, né? Opa, pensado, né? Vamos convidar fulano? Vamos convidar fulano? Eu fiquei muito mal, eu esqueci. Mas nesse texto que nós lemos, então, como eu falei, é o período do exílio babilônico, onde o povo de Israel, referido aqui como Sião, né? O povo de Israel, se sente abandonado por Deus. E em resposta, o que Deus faz? Ele assegura o seu amor por esse povo, ele assegura de que ele lembra, sim, das promessas. E eu achei muito interessante, porque o tema que eu coloquei para o meu testemunho aqui hoje é Deus não esquece. E aí vem a Normi e fala, né? Tudo que Deus tinha prometido, ele cumpriu. Através de Josué, o povo entrou na terra prometida, Deus cumpriu tudo. Então, Deus não esquece. E mesmo no momento da dificuldade, porque o povo ainda estava exilado na Babilônia, ele ainda estava lá, cativo. E mesmo ele estando cativo, ainda estando lá como um povo prisioneiro, Deus fala, eu te amo. Pode uma mãe esquecer do filho que ainda dá de mamar? Ainda que essa se esquecesse, eu não me esqueci de você. Não me esqueci de você. Na palma da minha mão te tenho gravado. Aleluia. Você se sente assim? Cuidado pelo Senhor? Amado por Ele? Então, o amor de Deus é incondicional e eterno, mesmo diante das aflições, mesmo diante das dificuldades.
E a gente, às vezes, passa por alguma dificuldade, por alguma provação, e eu acredito que não acontece só comigo, a gente fica mal, esquece que Deus está cuidando, que Deus está amparando no colo, mesmo no meio das tribulações. E essa passagem bíblica deixa muito claro isso, porque o povo ainda não tinha sido liberto, o povo não tinha voltado para Israel, mas o Senhor fala que não esqueceu deles, que estava cuidando deles, que estava com eles gravados na palma da mão, e que ele não era humano, porque o maior amor que a gente pode comparar nessa terra é o amor de mãe. A Bíblia faz menção disso, o próprio Deus faz menção disso, o amor materno. Mas ainda que essa mãe, essa mulher esquecesse de um filho que amamenta. Domingo nós saímos com a família e a norinha da minha irmã tá com um bebezinha de 2 mesinhos, pequenininha tal, né? E pensa como ela é coruja. O Cláudio pegou ela um pouquinho no colo, a bebezinha no colo, e a bebê chorou. Lá vai a mãe e pega a bebê e vai consolar a bebê. A gente vê aquele cuidado. Até porque a gente sabe que na hora do parto, além de liberar a ocitocina, também há uma mudança cerebral quando a mãe faz um vínculo com a criança ali. Então, pensa, tudo isso se estabelece, mas Deus diz, ainda que essa mãe se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Deus não esquece, Ele jamais esquece, amados. Quando eu tinha o meu filho, um bebê ainda, o Ismael, hoje ele está com 29 anos, quando ele era um bebê, meus pais perderam o que tinha, né? Tinha alguns bens, perderam o que tinha. Eu e o Cláudio estávamos numa situação muito difícil. Nós fomos morar numa casinha que nós fizemos, a gente chama de meia água lá em Curitiba, né? Eu acho que eu já falei disso aqui. Mas talvez você não ouviu, não estava aqui no dia, e eu senti de repetir. E a gente morava numa meia água. E era uma casinha de madeira. Lá em Curitiba é muito comum. No sul todo é muito comum casas de madeira. Aqui a gente não vê tanto. Casas de madeira. E a minha casinha era bem pequenininha. Ela era só o quarto e a cozinha. E além de ela ser pequenininha, de madeira, ela não tinha forro. Então a gente usava Boa Noite. Quem aqui conhece? Boa Noite. Hã? Só a Losimar? A irmã lá conhece? A irmã. Então, é aquele espiral verde que a gente coloca fogo, acende ele, e ele vai queimando durante a noite, e a gente colocava ele ali do lado da cama, em cima de um prato, para a gente não ser carregado pelo mosquito, né? Pelos pernilongos. E o Ismael também. Então, o berço dele ficava do lado da nossa cama, no meio ali a gente colocava o Boa Noite. E teve uma noite que eu ouvi um barulho no prato. O prato estava se mexendo, e aí eu me virei para olhar o que era um sapo, tentando subir na cama. Quando eu conto essas histórias assim, eu falo, meu Deus, aconteceu mesmo. Aconteceu, né, Cláudio? Não está aqui, não me deixa mentir, está aqui. O sapo estava tentando subir na cama, e eu lembro que eu olhando aquelas paredes, aquelas frestas lá em cima, que não tinha forro e tal, e eu sonhava com uma casa que fosse de alvenaria e tivesse as paredes brancas. E o Senhor me deu. E ontem, a gente compartilhando na célula sobre isso, né? A irmã falou assim, Simone, eu tinha um sonho. Qual? O de ter uma casa com uma porta, como uma maçaneta igual essa que eu tenho hoje. Só que eu esqueci. E esses dias eu olhei para a maçaneta e falei, era o meu sonho, ter uma casa com uma maçaneta, aquelas maçanetas compridas, grande, com uma maçaneta como essa. Amados, Deus não esquece. A gente pode até esquecer. Às vezes a gente sonha com coisas, a gente ora a Deus por coisas, e a gente até esquece. Quando a gente recebe, então, a gente, às vezes, nem agradece. Mas Deus é um Deus de detalhes, e Ele não esquece. Eu lembro que quando o irmão do Cláudio estava passando por uma situação bem difícil, né? Aliás, a Losimar, né, contando aqui sobre a promessa de Deus, em 1996, e hoje, 30 anos depois, né, Losimar? 30 anos depois, ela vendo essa promessa se cumprir todos os dias, na casa dela, com a família dela, que Deus está cercando de cuidado.
E o irmão do Cláudio, quando estava passando por uma situação muito difícil, ele estava envolvido com drogas e teve um surto, estava meio doidão. O Cláudio foi para lá, acho que a gente já contou também esse testemunho aqui algumas vezes. E o Cláudio foi para lá para o sul para atendê-lo, tal. E foi um processo maravilhoso que Deus fez de libertação na vida dele. O Cláudio disse que chegou lá mudo e saiu calado. Não precisou falar nada, porque às vezes a gente fica preocupado. Meu Deus, o que eu vou fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Só a sua presença lá, às vezes, já conforta a pessoa. O Senhor já está falando alguma coisa no coração, e foi exatamente o que aconteceu. Aí, era mais para o norte do estado do Paraná. E o Cláudio foi de avião, só de ida, com passagem só de ida, até Curitiba. E aí foi com os outros irmãos dele para Maringá, e lá falou, vou voltar para Curitiba, vou voltar para casa. Uma semana depois, acho. E falou, o irmão dele que estava passando pelo problema falou, como que você vai? Falou, não sei, vou ver ainda. Ele falou, eu te levo lá em Curitiba. Trouxe o Cláudio até Curitiba. A Amanda tinha ido para fazer um concurso público, um concurso militar, lá em Curitiba. E na época a gente estava apertado financeiramente, e aí ela foi com passagem só de ida. Falou, Deus proverá a sua vinda, sabe? Deus proverá o cordeiro, Deus proverá o seu retorno. Então, era Deus preparando que eles voltassem juntos. E aí, lá em Curitiba, falou, mas como vocês vão voltar para o Espírito Santo? Falou, Deus proverá. Falou, eu vou levar vocês até o Espírito Santo. Então, o irmão do Cláudio estava passando pelo problema, resolveu trazê-los de volta para casa, até Curitiba. Eles passaram pelo Rio de Janeiro, e temos um pastor, amigo nosso lá, que o filho estava com um câncer no rosto, e estava muito feio aquele câncer dele, e ninguém podia ver, mas foi testemunhado ali, e o irmão do Cláudio viu, ouviu, e todo o testemunho. O menino é um pregador da palavra, tem um chamado maravilhoso, mas estava passando por essa dificuldade, por essa prova aí do câncer na face. E aí só o Cláudio entrou no quarto para orar, porque o menino não queria receber ninguém. E quando saíram dali do Rio de Janeiro para seguir viagem para cá, para o Espírito Santo, o Espírito Santo começou a ministrar no coração desse irmão do Cláudio. Quando, sem palavras, o Cláudio só coloca uns louvores mais antigos, e um dos louvores era, e eu entrego tudo a ti. Aí, tocando esse louvor dentro do carro, o Espírito Santo começou a falar no coração do irmão do Cláudio, você entrega mesmo? Você entrega tudo? E ele, ali com aquilo, né, falando, meu pai, isso está me incomodando. Entrega o quê? Aí, entrega tudo. E ele desceu, a Amanda falou, quero ir no banheiro. O Cláudio parou, ele desceu do carro, o Espírito Santo, joga fora esse cigarro aí. Ele falou, vou jogar. Porque parecia uma chaminé, de tanto que fumava. E aí jogou fora a carteira, o Espírito Santo falou, tem mais lá no porta-mala, joga tudo. Ele jogou os maços também que estava dentro do porta-mala. E nessa hora, para você ver como Deus não esquece, o Espírito Santo falou assim, fala para ela, para Amanda, a minha filha que estava coincidentemente lá em Curitiba e voltou com eles, para você ver que nada é por acaso, não existe coincidência no reino. Falou assim, fala para ela que eu estou respondendo aquela oração de quando ela tinha 8 anos de idade. Quando ela tinha 8 anos, ela e uma amiga dela, nós estávamos numa casa de praia, a família toda, e elas viram esse irmão do Cláudio fumando. E aí falou, tio, você não é mais crente, você fuma? E falou, vamos orar por ele, Gabi. E as duas pegaram a mãozinha e começaram a orar pelo tio. Jesus, liberta meu tio do cigarro. Liberta ele, salva ele. E o Espírito Santo lembrou ele na hora. Isso, ela estava com 22 anos, então com 16 anos depois. O Espírito Santo falou, fala para ela que eu estou respondendo aquela oração dela. Deus não esquece. Qual a oração que você fez? Qual o pedido que você fez a Deus? Não importa o tempo. Há tempo para todas as coisas. A promessa vai se cumprir. O Senhor falou muito forte comigo ontem, quando eu preparava. Falava, mas o que eu vou falar, Senhor? Fala para a minha igreja que eu não esqueço. A minha promessa vai se cumprir. Apenas continue crendo, confiando. Porque no tempo certo, a porta vai se abrir.
o coração vai ser convencido, a cura vai vir, a salvação vai chegar no tempo de Deus, porque Ele não esquece. Amém? Vamos nos colocar em pé? Aí, enfim, eles continuaram viagem, chegaram aqui, né? E aí aquele menino entregou a vida para Jesus, a esposa dele entregou a vida para Jesus também, na pregação do pastor Falteci lá no antigo templo, né? Eu já falei aqui algumas vezes, várias vezes, mas sempre é bom repetir o que Deus faz. Eu lembro que o Cláudio chegou nela e falou: quer aceitar Jesus? A Amanda foi lá: quer entregar sua vida para Jesus? E aí o Espírito Santo falou comigo. Por isso que é bom a gente estar atento à voz do Espírito Santo e obediente, né, Rogério? Aí o Espírito Santo falou comigo: vai lá e fala com ela. Eu falei: mas o Cláudio já foi, a Amanda já foi. Ele falou: vai lá e fala com ela. Eu fui lá e falei: Vanessa, você quer entregar sua vida para Jesus? Ela falou: mas eu não estou sentindo nada. Ela falou: não é por sentir, é uma decisão, uma escolha. Você escolhe entregar sua vida para Jesus e Ele ser o Senhor da sua vida. Ela falou: eu quero. Bem decidida, eu quero. Agora nós estivemos lá em Curitiba em fevereiro. Eles estão com, lá eles falam grupo de comunhão, o GC deles. Lindo, é uma célula maravilhosa, os dois são líderes, pastoreando aquela célula, coisa mais linda, a filha adolescente ajudando, sendo que eles estavam assim por um fio para se divorciar e para aquela família ser desfeita. Então, Deus não esquece. Quantas vezes você orou pelo seu familiar, para a salvação de alguém? Deus está preparando o cenário do milagre. Foi isso que ele me disse quando o Cláudio foi para Curitiba e nós estávamos no culto Vida em Cristo lá no antigo templo. E aí o Espírito Santo falou muito forte isso no meu coração: eu estou preparando o cenário do milagre. E foi lindo o milagre, foi transformador, foi maravilhoso. Então não importa a circunstância, ainda que você se sinta num exílio babilônico como esse povo estava, continue crendo, continue confiando no cuidado, no amor do Deus que é Pai, que te cerca, que te sonda, que te guarda, que te dá livramento, que tem cuidado de você e que nesta tarde está dizendo: eu não esqueço. Amém? Vamos orar? Pastor Claudimiro, venha fazer essa oração final para nós. Venha para frente, querido, venha para frente, venha para frente. Deus falou contigo nesse culto. É impossível Deus não falar contigo num culto como esse. Você veio hoje para ouvir a voz de Deus. Foram 3 pregações hoje para você, 3 mensagens. Todas elas reforçando a mesma coisa. Até parece que elas estavam na mesma sala, conversando e falando assim: o que nós vamos pregar hoje? O que nós vamos falar? E falaram a mesma coisa. Sabe por quê? Deus está confirmando aquilo que Ele está ministrando ao seu coração. Então o que eu quero que você faça nesse momento é tome posse disso. Que você agora receba isso. Que você agora faça aquilo que uma pessoa que recebe, uma pessoa que entendeu a vitória pode fazer. Quando você recebe uma vitória, o que você faz? Fica feliz? Você glorifica a Deus? Você exalta ao Senhor? Então, enquanto as meninas do culto Vida em Cristo estarão passando e abençoando a sua vida, pegue o óleo, elas vão estar abençoando, coloque sua mão para frente. Você não pede nada, você só vai glorificando e sentindo o teu milagre. Sinta o teu milagre, sinta a resposta de Deus que foi confirmada aqui nessa tarde. Vai agradecendo, vai dando glória, vai dando aleluia. Quem sabe você chegou aqui pesaroso, pensando como que isso vai ser. Deus já ministrou o seu coração. Ele é poderoso para fazer, Ele vai fazer. Ele não esquece, Ele continua sendo Deus. Ele continua no controle de todas as coisas. E é em cima dessa palavra que você vai dar glória, vai dar aleluia, vai dizer: o Senhor é santo, o Senhor é fiel, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente. Diga: eu te amo. Como o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é uma aleluia. Vai abençoar mesmo, a tua palavra. O Senhor é Sei que fiel. é simples para um rei, mas não tenho nada além.
de um coração cantando aleluia, Confirma esta palavra, Pai. Sela esta palavra. aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor continua sendo Deus e sempre é Deus e sempre será Deus. Nós vemos a tua fidelidade dia após dia e sabemos que o Senhor está cumprindo palavras aqui e cumprirá cada palavra, e nós também diremos, como tu lemos nessa tarde, o que Josué disse: tudo se cumpriu porque o Senhor é verdadeiro. Se o Senhor fala, o Senhor sustenta a sua palavra, inclusive a sua palavra já está em operação, já está operando, já está fazendo, já está em ação. O Senhor já está agindo em nome de Jesus. Vou levantar em nome de as Jesus. minhas mãos e Em nome de Jesus. pois tudo Em nome que de tenho Jesus. é um Em nome de Jesus. aleluia. Levante as suas mãos e diga: aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. sem louvor, sem instrumento nenhum agora, levante a sua mão e diga aleluia, 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 aleluia. Receba, Senhor, receba, Senhor, receba, Senhor. É uma salva de palmas, mistura com glória a Deus, mistura com aleluia. Ele merece, Ele merece, Ele merece, Ele merece, aleluia. Esse Deus é magnífico, esse Deus é maravilhoso, amém, queridos? Nós precisamos finalizar, e antes de eu impetrar a bênção apostólica, eu quero lembrá-los que neste sábado nós estaremos em ação. A igreja estará, ela faz já há alguns anos uma ação do Dia da Verdade. Nós sempre fazemos ela próxima do Dia da Mentira, para declarar que a verdade ela existe e ela é mais poderosa. O que existe de fato é a verdade, que é Jesus. Então nesse sábado nós estaremos aqui em vários pontos de Laranjeiras, da região aqui, Valparaíso deve ter também, mas especialmente naquela região. Nós vamos nos encontrar, se eu não me engano, é 9 horas lá na praça, é isso mesmo? 9 horas naquela praça do Correio, que fica próximo ali próximo do shopping ali, Shopping Laranjeiras, né? Tem aquela praça ali no meio, quase chegando na Avenida Central. Então 9 horas a gente se encontra ali de camiseta branca. Camiseta branca pode ter um dizer bíblico, mas de preferência uma camiseta branca ou branca com um dizer bíblico. E lá a gente sai com as equipes falando de Jesus, orando pelas pessoas, abençoando toda esta região. Venha também para ser uma bênção também na mão do Senhor. A gente é abençoado para fazer o quê? Para abençoar também, queridos. Nós não somos uma represa, a gente tem que fluir na vida das pessoas. Pai, te rendemos graças e agora, Pai, despede o teu povo, levando-os na sua graça, levando-os no seu amor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e abençoe cada coração.
Quem concorda e acredita, diz o quê? Cumprimente seu irmão, diga que bom que você veio, volte mais vezes, diga, traga alguém com você a semana que vem, diga isso para ele, traga alguém com você semana que vem. Pois sei que há fôlego nesses pulmões, vamos, louve ao Senhor. Em meu coração